Gente, hoje eu vou contar uma história minha aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu era evangélica. Eu era evangélica da Assembleia de Deus. Eu praticamente cresci na igreja. A minha mãe começou a frequentar a igreja quando eu tinha volta dos 9, 10 anos de idade. Por isso que eu falo que eu praticamente cresci na igreja. Com 12 anos eu me batizei na igreja Assembleia. E quando eu tava quase completando 14 anos, faltando ali uns 2 meses pra me completar os 14 anos, eu saí da igreja. Primeiro a minha mãe saiu e logo em seguida eu saí também, porque como a minha mãe não estava indo mais na igreja, né, eu também passei a não ir. Eu parei de ir e, consequentemente, também acabei saindo da igreja. Só que a minha mãe não ficou muito tempo fora da igreja, ela passou mais ou menos um ano e pouco fora e voltou de novo para a igreja Assembleia também. Quando eu tava com os meus 16 anos, depois de mais de 2 anos fora da igreja, eu também acabei voltando. Porque como eu já entrei para a igreja bem criança, então eu acabei gostando muito da igreja. Acabei gostando muito de conviver dentro da igreja como cristã. Minha mãe voltou para a igreja, eu acabei voltando também nos meus 16 anos. Depois de mais de 2 anos fora da igreja, eu voltei. Antes a gente morava numa cidade, então a primeira igreja que a gente frequentou, que a gente congregou mesmo, foi da cidadezinha que a gente morava. Depois a gente se mudou pra roça. Foi quando eu voltei pra igreja também, e aí eu passei a frequentar a mesma igreja que a minha mãe estava frequentando na roça. E aí eu casei com o pai do meu filho mais velho e me mudei para a cidade onde eu estou morando hoje. E aqui eu comecei a frequentar a igreja da avó do meu filho mais velho. E fiquei nessa igreja até 2021, quando eu estava com 20 anos. Então, desde os meus 16 anos, que foi quando eu voltei para a igreja, eu fiquei na igreja Assembleia até os meus 20 anos, aí mais 4 anos na igreja. E depois saí, que foi em 2021. E estou fora da igreja até hoje. Eu até hoje não voltei para a igreja, ainda. A minha mãe, desde quando ela voltou para a igreja, quando eu tinha os meus 16 anos, ela não saiu até hoje. Ela ainda está na igreja. A diferença é que ela não está mais na Assembleia. Em 2022, no começo de 2022, ela passou a congregar a Batista Renovada. Batista Renovada? Acho que sim, a Batista Renovada. Eu sei que é uma batista e tá nessa igreja batista até hoje. O que eu queria contar pra vocês, que eu queria desabafar com vocês, é que às vezes me dá muita vontade de voltar pra igreja, porque, como eu falei, eu praticamente cresci na igreja desde criança. Então eu sempre gostei muito de estar na igreja. Eu cantava na igreja também, participava dos grupos de louvores, eu participava de pregações e tudo mais, então eu gostava muito. E às vezes eu sinto uma vontade tão grande de voltar para a igreja, só que eu não sei para onde ir. Não sei se eu vou para a Assembleia, não sei se eu vou para a Batista, porque eu já frequentei um pouco a Batista, essa que a minha mãe tá agora. E assim, eu gostei também, só que eu não cheguei a me tornar membra da igreja, entende? Eu não cheguei a congregar de verdade na igreja porque eu não sentia que eu estava na minha igreja. Não sei se dá pra entender. Eu sei que quando você tá congregando um lugar que você se sente bem ali, pra você chegar em outro lugar e se sentir bem da mesma forma é muito difícil. E eu não me senti bem assim na igreja batista que a minha mãe congrega, do mesmo jeito que eu me sentia bem na igreja Assembleia. E aqui na minha cidade tem a igreja Assembleia de Deus, que é a igreja da avó do meu filho. Tem várias e várias outras igrejas Assembleia, várias aqui perto da minha casa. Tem a igreja Batista Renovada, a da minha mãe, e tem outras várias batistas também, aqui na minha cidade, na cidade que eu moro. Só que eu não sei em qual eu vou, porque a igreja Assembleia que eu congregava aqui era a igreja da avó do meu filho, no caso a minha ex-sogra. E além de ter isso aí, que ela é minha ex-sogra, que agora eu estou com outra pessoa, meu marido não é o filho dela, eu estou com outra pessoa, com outro cara. Tem também a questão que o pastor da igreja, ele me assediou. O pastor da igreja me assediou quando eu saí da igreja, quando eu não estava na igreja. E depois disso, eu
e várias outras pessoas, descobrimos vários podres desse pastor, dessa igreja. Então, assim, né, gente, foi a igreja que eu me senti melhor, assim, a igreja que eu mais gostei de congregar foi a igreja da avó do meu filho mais velho. Só que é uma igreja que eu não tenho vontade de voltar pelo fato de aquela pessoa estar na direção da igreja. Como é que eu vou ficar numa igreja, sendo que quem está dirigindo a igreja fez essas coisas comigo e com várias outras pessoas? Não dá, né, gente? E como é que eu vou para a igreja batista também, que é a igreja que a minha mãe congrega, sendo que eu não tô me sentindo bem naquela igreja? O povo da Batista é um povo muito legal, é um povo gente boa, te trata muito bem, eles te incluem em tudo, tipo assim, tudo que vai fazer, eles estão ali te chamando, te convidando a fazer, se caso você quer participar, eles te incluem em basicamente tudo. Só que eu não me sinto bem na Batista. Porque, tipo assim, gente, pra mim, se for pra mim ser cristã, ou eu sou da Assembleia, ou eu não sou cristã. Ou eu fico logo no mundo, no mundão, que eles falam, né? Porque pra mim, eu só sou crente quando eu tô na Assembleia. E o motivo de eu ter saído da igreja também é que essa Assembleia que eu congregava é daquela Assembleia raiz, sabe? A Assembleia de antigamente que não pode cortar as pontas do cabelo, não pode fazer a sobrancelha, não pode passar um rímel, não pode passar um hidratante labial, um brilhozinho, não pode passar um pó na cara, não pode passar um blush, não pode usar brinco, não pode usar anel, não pode usar pulseira, não pode usar cordão, não pode passar esmalte na unha, não pode passar nem base na unha, não pode usar presilhas no cabelo, não pode usar tiaras, não pode usar salto, não pode usar roupa curta até que vai, né, porque é Assembleia, mas assim, no meio das coxas também não pode, porque já é curto. Não pode usar decote, blusa assim, de alça assim, alça grossa, alça fina, não pode. Isso aqui já é um decote, não pode de jeito nenhum. Saias com fendas, não pode também. São várias coisas que não pode. E eu sempre gostei muito de usar um brilhozinho labial, um hidratante. Eu sempre gostei. Sempre gostei da minha sobrancelha feita. Eu não vou em design de sobrancelha pra tá fazendo. Eu faço em casa mesmo. Mas eu sempre gostei de fazer. Nunca gostei de ficar com aquele excesso de sobrancelha. Não gosto de ficar com aquilo. E sempre gostei de usar rímel. As outras coisas até que não. Mas o meu brilhozinho labial, o meu rímel e a minha sobrancelha feita, pra mim, era demais. E outra coisa também que eu sempre gostei é de ter franja. Agora ela tá bem pequenininha, mas eu sempre gostei de ter ela aqui. Aquela franja aqui, sabe? Pois é, eu sempre gostei. E na igreja não podia fazer. Tanto que eu fiquei de disciplina nessa igreja aqui da minha cidade 2 vezes. Porque 2 vezes eu não resisti e fiz a franja. Cortei a franjinha aqui assim, ó. Cortei. E fiquei de disciplina. Por esses motivos aí, eu saí da igreja Assembleia, que eu já congregava aqui na minha cidade. E estou até hoje fora da igreja. Só que até hoje, eu sinto muita vontade de voltar para a igreja. Eu lembro de todos os louvores, lembro das pregações, lembro de tudo. Tenho um estilo meio evangélico. Quando eu tô nos lugares, tem gente que me pergunta se eu sou evangélica por causa do meu estilo. Alguns vestidos meus são meio que longos, do meio da coxa para baixo. Eu não gosto de vestidos curtos, não gosto muito de usar short, não gosto muito de usar saia curta. Às vezes sim, né? Às vezes sim. Mas nem sempre. Eu gosto mais de calça e uns vestidos mais longos. E decote, gente. Decote é uma coisa que nada a ver pra mim. O máximo é isso aqui. Ou uma alcinha mais fina que isso, mas só. Não uso muitos decotes. Por isso que meu estilo é mais evangélico. Acho que por conta disso, né? Por conta de ter passado muito tempo da minha vida, porque eu só tô com 23 anos, quase a metade da minha vida foi dentro da igreja Assembleia. Por isso, o meu estilo é mais evangélico. E também pelo modo de ser, pelo modo de ficar assim nos lugares. No meu trabalho e em outros locais que eu passo muito tempo com outras pessoas, eu sou assim mais quieta, sabe? Mais reservada. Não sou de ficar falando palavrão, não sou de ficar com abobrinha, com conversinha fiada, eu não sou dessas pessoas. E muita gente me pergunta se eu sou evangélica por conta disso.
por não sair nenhum xingamento, nenhum palavrão, em momento nenhum da minha boca. Sempre me perguntam se eu sou evangélica. E se não bastasse o fato de eu não me sentir muito bem também na Igreja Batista, aconteceram algumas coisas com a minha mãe esse ano. Questão de política, questão, você vai votar em quem? Vota em fulano, vota em ciclano. Aconteceu isso com a minha mãe na Igreja Batista que ela frequentava. Então, como aconteceu isso aí com ela, foi mais um motivo de eu não ir, de eu não congregar na Igreja Batista. Eu já não me sentia muito bem, porque o meu chamado é mais para assembleia. E depois de ter acontecido isso aí, para mim mudar de ideia e cogitar a congregar a Batista vai ser bem difícil. Só que por outro lado, para mim mudar de ideia e cogitar a voltar para a assembleia que eu congregava, que além de ter que frequentar a igreja da minha ex-sogra, eu também ter que frequentar a igreja de uma pessoa que me assediou e que fez isso com várias outras pessoas, vai ser bem difícil também. Eu não sei o que fazer, não sei pra onde ir, não sei pra qual igreja ir. Como eu disse, pra eu me sentir bem em outra igreja, do mesmo jeito que eu me sentia bem na igreja Assembleia, vai ser bem difícil mesmo. Às vezes eu fico bem confusa, me dá muita vontade de voltar pra igreja, mas aí eu penso em tudo isso aí, acabo ficando quieta dentro de casa, mas a vontade de voltar para a igreja, de voltar a cantar, de voltar a participar dos grupos de louvor, grupos de pregação, de oração, é muito grande. Aí você pode me falar assim também, mas você não pode prestar atenção nas pessoas, você tem que prestar atenção no alvo, que é Jesus. Só que, gente, é muito difícil. E acontecendo o que aconteceu, eu tenho certeza que outras pessoas vão chegar na minha cara e falar, você não tem vergonha na cara de estar aqui. Porque sobre a questão que aconteceu comigo mesmo na Igreja Assembleia, muita gente sabe. E eu não sei mesmo como eu reagiria, como as outras pessoas reagiriam. Eu não sei nem se eu sou bem-vinda naquela igreja. Porque a pessoa me xingou horrores. Porque eu tive que confirmar o fato de que a pessoa cometeu assédio comigo na frente de várias outras. E esse fulano não gostou nada, ele me xingou na frente de todo mundo, sendo pastor, me xingou absurdos. Foi isso que aconteceu. E eu também fiz um boletim de ocorrência também, pedi uma medida restritiva. A pessoa tem que ficar longe de mim. E assim, para alguns membros da igreja, a pessoa ficou exposta mesmo, sabe? E eu não sei como que tá hoje, né? Porque eu nunca mais procurei saber desse pastor. Nunca mais procurei saber como é que tá a direção da igreja, como é que tá lá. Nunca perguntei se eu poderia voltar para aquela igreja e também não vou perguntar. Porque por conta disso eu acho que eu não tenho coragem de voltar para lá. E como é que você vai ficar congregando numa igreja debaixo da proteção, que é como eles falam, de uma pessoa que faz isso? Com você, que era de dentro da igreja, e com várias outras pessoas da cidade, né? Então é bem difícil. Só que também tem a igreja que o irmão meu congrega aqui. E eu tô pensando em ir lá. Vai que lá eu me sinta bem também. Eu nunca fui lá. Nunca fui lá nem pra um culto. Talvez lá eu me sinta bem e passe a congregar lá, né? Dependendo de como sejam as pessoas lá, como seja o tratamento. Mas é isso, gente. Só queria desabafar mesmo com vocês aqui, contar essa história bizarra da minha vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um vídeo mais sobre informações minhas mesmo. E eu espero vocês em um próximo vídeo, gente. Tchau!